Olá, internautas do J+, hoje a coluna é em vídeo, recebendo a presença especial do prefeito Beto Passos. A gente entrevistou ele no período pré-eleitoral, a gente teve ele aqui no debate, e agora é hora da gente falar do futuro, já que ele foi reeleito para comandar o município pelos próximos 4 anos. Começo agradecendo então ao prefeito Beto Passos e perguntando a ele a que ele deve essa reeleição. Bom, um abraço para você, Ednei. É mais uma alegria, um prazer estar novamente aqui no J+, conversando com você e conversando com a nossa população canoense. Eu acho que o resultado dessa eleição, Ednei, demonstrou que a nossa população aprovou o nosso governo. Nós tivemos mais de 56% da votação e se define essa eleição em uma série de situações, desde o prefeito que abriu as portas da prefeitura literalmente para a população. Eu recebi inúmeras manifestações de que há muito tempo não se via um prefeito tão presente na vida da sociedade, na vida das comunidades. Então eu acredito que o prefeito Beto Passos foi reeleito porque fez um grande trabalho, e isso se deve a uma grande equipe de governo e com toda certeza a figura do prefeito Beto Passos, que é muito presente, seja lá no campo, seja na cidade e em todos os setores da sociedade. Perguntando com relação à Câmara de Vereadores. O senhor novamente tem maioria, né? Está com 6 vereadores que pertencem a partidos que o apoiaram, e mais uma vez o senhor tem 4 vereadores de oposição, assim como teve no primeiro mandato. Alguns dos vereadores de oposição costumam se queixar, dizendo que não são convidados para reuniões, que tem problemas de relação com o senhor. Eu queria que o senhor falasse o que houve ali talvez não seja a palavra falha, mas de problema na sua relação com os atuais vereadores que o senhor não gostaria de repetir com esses eleitos agora. Bom, Ednei, é uma pergunta muito importante porque às vezes são colocadas situações que, no meu ver, não acontecem. Por exemplo, no início do nosso governo, você deve lembrar que eu reunia todos os vereadores. Pois muito bem, aí se definiam algumas situações, eram explicadas as situações de governo, os projetos, o entendimento que nós tínhamos em determinados assuntos, e lá na reunião, que não era reunião pública, todo mundo concordava. Por quê? Nós víamos os problemas de uma ótica que era geral, a opinião em relação àquele problema e de como deveríamos resolver. Passada a reunião, o pessoal saía da porta para fora e aí iam para a imprensa com outro tipo de posicionamento. Eu, particularmente, teve reuniões que eu saí extremamente decepcionado da falta de contribuição. Então eu pensei, poxa, se nós não temos uma contribuição dos vereadores da oposição, por que chamá-los? A vereadora Thelma, por exemplo, se elegeu em uma coligação que não a nossa, mas sempre trabalhou pensando no bem na coletividade. Eu vou citar aqui um exemplo. Nós citamos a FESMAT. A FESMAT é uma festa que traduz o aniversário do nosso município e a tradição da erva mate, da capital da erva mate, e que foi, há algumas décadas, lançada essa festa por José João Clempos, em memória. Então, de lá para cá, nós não tivemos todos os anos. Às vezes tinha governantes que faziam esse ano sim, aquele ano não, o ano que importava. Então, lá nas reuniões, nós tínhamos uma convicção que a FESMAT nós não podíamos deixar de fazer, primeiro, porque é a comemoração do aniversário de Canoinhas. Segundo, para mantermos a tradição, para movimentarmos o comércio, divulgarmos o nome de Canoinhas. Nós fomos na televisão, a nível de estado, divulgar Canoinhas. Só que daí, de repente, vinha para a Câmara de Vereadores, os vereadores que estavam na reunião e que comungavam desse pensamento, votavam contra a realização da FESMAT. Mas aí no baile da escolha da rainha da FESMAT, estavam lá querendo sentar no banco da frente. Nos bastidores das festas, estavam lá. Quer dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, eu acredito o seguinte, que nós temos que ter posição. E eu sempre fui de aglutinar, sempre articulei para que a Câmara e a Prefeitura tivessem um bom relacionamento. Tanto é que, por exemplo, na candidatura a deputada federal de Norma Petra Mano Pereira, nos eventos públicos que eu estava, não de governo, que eu podia citar o nome dela como candidata, eu citava, certo? Mas daí vai para o microfone da Câmara e tem um comportamento completamente diferente. Então, eu imagino que esses novos vereadores, são pessoas mente abertas, eu acredito que nós podemos ter um bom diálogo.
eles não precisam mandar abraço para mim no microfone da Câmara de Vereadores, mas também que, se quiserem participar do bom debate, que venham, se assentem, serão convidados, mas se sair dali com outro debate, que não seja aquele que foi debatido ali, porque ali é o momento de decidir, né? Agora, na reunião tem um posicionamento e chega no microfone da Câmara e tem outro. Então, eu não concordo com esse tipo de situação, mas eu, particularmente, nunca tive problema com nenhum vereador e nenhuma vereadora. Um dia depois da eleição, o senhor concedeu uma entrevista para mim e para o Biluca na 98 e o senhor falou que já tinha, inclusive, ligado para alguns vereadores. Já ligou para todos? Eu liguei para a maioria deles já, Ednei, conversei com todos e tive gratas surpresas de que vereadores já me retornaram também outras ligações para a gente fazer demandas do nosso município. Eu acho o seguinte, eu acho bacana aquele vereador, como eu fui. Eu fui um vereador que eu era austero na Câmara, mas eu não atrapalhava o governo e ia buscar recursos para fazer asfalto, para fazer posto de saúde, para fazer CRAS. Eu quero esses vereadores. Esses vereadores que vão a Florianópolis, que vão a Brasília, porque o vereador, ele pode ser muito vantajoso para o município de Canoinhas quando ele traz resultados. Recentemente, nós fizemos uma missão a Florianópolis com alguns vereadores que já estão na Câmara e outros que se elegeram. E tivemos bons resultados de lá. Semana que vem, estou novamente em Florianópolis, porque nós temos que trazer as conquistas para Canoinhas. Até o final do ano, eu devo ir a Brasília, porque agora se discute lá as emendas. Então, o papel do vereador, de repente, além de fiscalizar, além de legislar, também é contribuir um pouco com o município. Ah, poxa vida, eu sou vereador, eu quero que construa uma escola lá, uma creche lá, mas o que eu estou fazendo para ajudar o prefeito a trazer isso para Canoinhas? O senhor falou que ligou para quase todos, por acaso os que o senhor não ligou são de oposição? Olha, tem alguns que, por conta de que eu não tenho, digamos assim, um acesso, por conta até da distância que foi estabelecida, e eu respeito os aspectos, eu respeito as pessoas, né? Então, as pessoas que me dão a possibilidade de chegar, eu chego, as que não tem problema também, não tenho essa situação, desde que cumpram com o seu mandato, respeitando aquilo que a população entende ser o correto, está tudo bem. Quando o senhor viu a votação dos vereadores do seu partido, especialmente o PSD, claro que o senhor viu com muito orgulho, porque foi o partido que mais votos somou, né, e que teve maior número de pessoas com votação expressiva nessa eleição. Porém, vem aí um desafio, que é acomodar essas pessoas no governo, porque a maioria gostaria de ter um espaço no governo. Esse é um desafio que imagino que o senhor está tendo hoje. Como é que o senhor está lidando com isso? Olha, Ednei, com muita tranquilidade, porque nós não vamos acomodar, não vamos arrumar uma vaguinha para ninguém. Eu acho que nós tivemos um primeiro governo, as pessoas tiveram oportunidades, né, foram concedidas essas oportunidades. Nós tivemos no meio do governo algumas pessoas que se distanciaram. E tudo tem um motivo na vida, nada é por acaso, né, mas todos tiveram as suas oportunidades. A partir de agora, eu me sinto muito tranquilo, muito livre para montar uma grande equipe, fazer um grande governo. Nós fizemos um governo de muitos avanços, deixamos a cidade bonita, tentamos cuidar ao máximo do interior, investimos muito na qualidade da educação, tiramos muitas pessoas da fila do sofrimento, lá nas filas de madrugada, tanto da área da saúde como da educação, e colocamos na fila de qualidade de vida. Hoje, eu me encontro numa situação de que eu mesmo tenho essa percepção que eu tenho que fazer um governo bem melhor. E um governo bem melhor se faz sem acomodações. Se faz sem arrumar aquele emprego para o amigo, para o vizinho, para o fulano ou para quem concorreu ao vereador. Porque nós temos que montar um time que represente os anseios que nós ouvimos na sociedade. Porque eu vi reclamações nas ruas. Eu vi reclamação em várias áreas do governo. E já está tudo dentro da minha cabeça, já está tudo dentro dos meus relatórios. Nós vamos montar uma equipe sem acomodações, Ednei. O que pode adiantar para a gente dessa equipe? Posso te adiantar o seguinte, que o prefeito será o Beto Passos e o vice é o Renato Pique. O resto é tudo mistério. O resto é tudo suspense. Quando o senhor pretende anunciar essa nova equipe? Olha, nós teremos a diplomação, Ednei, no dia 17. Eu tenho algumas questões ainda para fechar, eu estou conversando com os partidos. Eu sempre digo assim para os partidos, olha, não me mande lista de pessoas, me mande uma lista de cabeças que possam ajudar Canoinhas a ser melhor. Então, eu acredito que na semana, entre o dia 17 até o dia 20, eu devo anunciar o nome dos postulantes às secretarias do nosso governo. Esse ano o senhor já está com a equipe formada, Esse ano, para nós começarmos já janeiro voando. Olha, dos vereadores,
eleitos, o senhor pretende puxar alguma secretaria? Ontem esteve aqui o Osmar Olescovitz gravando entrevista com a gente, vai ser veiculada em breve aqui no J+, e ele dizia que, ao que tudo indica, ele deve aceitar um convite para permanecer na educação, né? Certo. Olha, o professor Osmar, ele trouxe para a educação, além de toda a sua bagagem, a sua capacidade, o seu conhecimento e a sua paixão pela educação, ele trouxe mais humanidade, Dinei. Porque o que eu ouvia antes de eu chegar no governo? Que os professores não eram recebidos na Secretaria Municipal de Educação. Se o professor, a professora, o profissional de educação, ele não é recebido com contrato fino, com educação no seu ambiente de trabalho, imagine o restante da sociedade. Eu vejo assim que o Sistema S, por exemplo, tem o Senai, o Senac, eles não eram recebidos pela Secretaria de Educação, pelo secretário de Educação. O Osmar foi muito na contramão de tudo isso. Ele levou a Secretaria de Educação para a sociedade. Ele estabeleceu convênios através do nosso governo, com a liberdade que nós demos a ele, com o apoio. Ele trouxe o Senac para dentro do governo. Ele foi no SESI, trouxe essa parceria para dentro. Outras instituições também de educação do nosso município. Então, eu considero o seguinte, tem um debate que diz, vereador não deveria assumir uma secretaria no governo porque recebeu voto para ser vereador. Mas ele recebeu o voto para ser vereador por quê? Porque ele tem credibilidade na sociedade, por um trabalho prestado. E o Osmar, a votação dele foi excelente, muito por conta disso, da capacidade do trabalho e do desempenho que ele teve à frente da Secretaria de Educação. Então eu vejo assim que para Canoinhas, para o governo e para Canoinhas, seria muito interessante que o Osmar continuasse na educação, porque ele faz um trabalho diferenciado, tem uma liderança extraordinária e sabe montar equipe. O senhor também tinha adiantado mais ou menos que Zenici deve ser convidada para ir para a saúde. Olha, a Zenici, eu falei para você naquela oportunidade de que nós iríamos convidar ela para o governo. Certo. Publicamente, aqui, a secretária Zenici está convidada para integrar o governo. Na secretaria, qual ainda nós não estamos definindo. Certo. Não está definido ainda. Não está definido. Ela deve estar no governo, mas não necessariamente como secretária. Se for da minha vontade, vai estar no governo. Certo. Não necessariamente como secretária de saúde. Né? O senhor falou também, naquela primeira entrevista, sobre uma reforma administrativa que poderia incluir redução de secretaria. Né? Tem algo definido a respeito? Bom, nós temos alguns casos, Ednei, que nós estamos ainda... Tudo isso tem que passar por alguns estudos, né? Por exemplo, nós temos um intuito de transformar secretaria, por exemplo, do meio ambiente em fundação do meio ambiente, porque nós poderemos oferecer alguns trabalhos a mais para a sociedade, alguns serviços que hoje não são prestados, que poderão ser prestados diante de uma fundação. Então, talvez a gente absorva algumas questões, mas isso ainda é fruto de um estudo, porque tem secretarias que não podem ter junção. Hoje, eu percebo que Canoinhas tem um número de secretarias ideal, para funcionar e funcionar bem, porque não adianta de nada eu encurtar secretarias e prejudicar a qualidade dos serviços oferecidos para a sociedade. Então, a gente vai fazer isso com muita cautela, mas com algumas transformações no decorrer do caminho. Bom, a gente começou com essa parte política justamente para pegar ainda o frescor, o que sobrou do frescor das eleições, mas agora a gente vai falar sobre os desafios para esse segundo governo. E eu acho que o senhor começa com um desafio que é ainda deste primeiro governo, que é a questão da pandemia. A gente está gravando essa entrevista nessa noite de sexta-feira, dia 4 de dezembro, ou seja, talvez até hoje, até aqui, o pior dia em termos de esgarceamento do sistema público de saúde para atender casos de Covid-19. A gente está com lotação na ala Covid da UTI do Hospital Santa Cruz, ou seja, dos 10 respiradores comprados com o dinheiro da comunidade, comprados com o dinheiro vindo do governo do estado e com recursos do município também, do próprio hospital, estão ocupados. É a primeira vez que esses 10 respiradores são ocupados. E se a gente tiver um caso a mais, ainda nessa sexta-feira ou nesse final de semana, de Covid-19 grave, terá que buscar uma vaga em outro hospital. Aí entramos num outro problema, porque os outros hospitais de todo o estado estão no nível vermelho de ocupação, ou seja, passam de 80% de ocupação e a maioria está com 100% de ocupação. Esse é um desafio para esse mandato ainda, e eu te pergunto, prefeito Beto Passos, como é que o senhor está lidando com isso? Bom, Ednei, eu acho que o governo, quando você se propõe a ser gestor de um município de 54.400 habitantes, você tem que estar preparado
para todas as formas de desafios. Logicamente que essa questão da pandemia, nem os Estados Unidos, que é uma das principais potências mundiais, o presidente Trump estava preparado para fazer esse enfrentamento. O Brasil, da mesma maneira, o estado de Santa Catarina, o nosso município, qualquer outro município, também não esteve preparado. Nós acreditamos que nós fizemos uma grande estratégia, reunindo os municípios da comarca, os hospitais e fazendo o bom enfrentamento. E nós estamos fazendo testes, muitos testes todos os dias. Eu vejo com muita preocupação essa questão do Covid e trato ela de uma forma muito séria lá desde o início. Eu discordo quando, por exemplo, teve uma matéria no J+, dizendo que algumas pessoas afirmaram que a culpa do momento que nós passamos é por conta das eleições. Bom, eu até posso fazer aí uma meia-culpa por conta do processo eleitoral e dos 295 municípios falando de Santa Catarina. Mas nós temos que observar o seguinte: nós tivemos dias bons de calor e os pais estão com seus filhos em casa, estressados, angustiados, porque criança gosta de liberdade, gosta de ir na escola, gosta de estar brincando e se viu enclausurado em praticamente 8 meses de pandemia. E aí, quando se deu esses dias bons, muita gente acabou indo para a praia, muita gente foi para as praças, foi visitar as famílias e nós tivemos realmente um avanço significativo. Se me permite, 2 feriados em segunda-feira, né? Que é o ideal, quer dizer, viaja na sexta e volta na terça, ou na segunda noite. Muita gente aproveitou. Emenda o feriado, prolonga os dias de férias, leva a família e tudo mais. Então, não adianta nós procurarmos culpados. Eu acho que é um conjunto de fatores. E a própria pandemia, que é o maior problema. Nós não podemos transferir a responsabilidade. Nós não podemos agir com esse tipo de pensamento. Nós temos que fazer um bom enfrentamento. De que forma? Usando máscara, usando álcool gel, se cuidando ainda mais, porque lá no mês de março, quando o governador Carlos Moisés da Silva decretou que muitos estabelecimentos tinham que fechar, naquele momento estava se prevendo o que está acontecendo hoje, que era a curva. Lembra que muitos falavam da curva? Porque se nós pegássemos e nos cuidássemos, a curva ela não teria um assento muito alto. E, consequentemente, os hospitais não teriam o colapso que está acontecendo hoje. Hoje, praticamente, no dia 4 de dezembro de 2020, praticamente todos os leitos de UTI de Santa Catarina estão ocupados. Nós temos pessoas aqui de São Bento, de São Francisco, de outros municípios e de Canoinhas. Assim como temos canoinhenses fora daqui, porque aonde tem a primeira vaga de UTI, lá no CISREG, lá onde foram credenciadas as UTIs de leitos Covid, aparece o sinal de verde, abriu uma vaga de UTI, é para aquele lugar que vai, para aquele espaço, para aquele hospital que vai o paciente. Então, esse é um desafio que eu vejo que não é do governo apenas, é de toda a sociedade. Por isso, eu conclamo e faço um apelo aqui, para que todos nós nos cuidemos. Não vamos procurar culpados, porque a pandemia ela é mundial, ela não é de Canoinhas, ela não é do Planalto Norte, ela é do mundo. Então, a responsabilidade é de cada ser humano. Ok, prefeito. Agora, em termos de medidas práticas, é possível ampliar o número de leitos? Há alguma discussão nesse sentido? E também de medidas restritivas? Há alguma... Eu sei que o senhor quer se pautar no decreto estadual, mas há alguma coisa local que vai ser tomado com relação a isso? Olha, a gente já solicitou para que os espaços públicos, principalmente nesses dias, eles tenham uma maior fiscalização, que daqui a pouco sejam impedidos do acesso ao público, porque efetivamente é isso que vai fazer com que o vírus se alastre, as pessoas estando muito juntas. Nós também já ampliamos o atendimento médico na área Covid. Para se ter uma ideia, Ednei, em momento algum da pandemia, aconteceu o que está acontecendo hoje. Atualmente, nós estamos atendendo cerca de 70 a 80 a 85 pessoas por dia. Então, no início dessa semana, chegou a faltar testes e medicamentos. Imediatamente, a secretária Kátia Liscovitz, da Secretaria Municipal de Saúde, já tomou todas as providências, nós solicitamos a ela para que não faltasse testes e não faltasse medicamentos. Nós não vamos deixar faltar. Então, são questões assim que nós estamos tomando já como providência, estamos monitorando, a nossa central Covid está monitorando todo esse processo. Eu acho que não tem muitas novidades a serem
colocadas porque não tem o que se fazer. O que tem que se fazer hoje é as pessoas se retraírem. Ah, puxa vida, mas o meu nicho de mercado já está prejudicado, vai se prejudicar ainda mais. Mas ele vai haver uma superação. Daqui a pouco nós teremos a vacina, daqui a pouquinho passa essa onda e a vida vai voltando ao normal lentamente e a economia vai se reinventando e vai se remodelando aí para os próximos anos. Prefeito, vamos falar sobre outros desafios aí para o ano que vem. A questão do saneamento. A gente está aí já há alguns anos da Casan dizendo que vai começar a segunda etapa, mas ela não vem. E a gente continua com 20%, acho que, da cidade coberta, né? O senhor tem cobrado a Casan com relação a isso? Temos cobrado a Casan e agora seremos mais incisivos ainda. Por quê? A Casan, pelo histórico que tem no município de Canoinhas, ela está devendo para Canoinhas. A Casan tem que entender que ela não pode pegar recursos de lucros obtidos aqui no município de Canoinhas e tapar furos de prejuízos em outros municípios. Então a cobrança será mais severa ainda. Nós compreendemos que a Casan fez investimentos, caixas d'água nova nas regiões altas do município. Tudo isso faz parte do pacote que a Casan tem que investir. É a obrigação de investimento lá quando foi assinado o contrato de partilha, né, de responsabilidades. Nós somos prejudicados pela Casan no município de Canoinhas, porque às vezes, infelizmente, abre um buraco no asfalto, já não fecha direito, porque não é a especialidade da Casan para fazer esse tipo de trabalho. Então a questão do esgotamento sanitário é sim uma das principais cobranças que nós vamos levar à Casan, inclusive já na semana que vem em Florianópolis. Com relação a pavimentações, eu sei que um dos seus objetivos era de chegar ao fim desse mandato com todos esses asfaltos que foram contratados ao longo desse primeiro mandato prontos, né? Porém, tem problemas, né? A gente está aqui perto da Samuel Schmidt, por exemplo, que tem o asfalto, mas não tem as calçadas definidas ainda. Os bueiros estão abertos, né? Colocados só um tapume. Enfim, há esse tipo de situação em outras estradas. Eu sei que o senhor enfrenta problemas também com relação às empresas contratadas para fazer esse trabalho. Como é que o senhor pretende resolver essa situação? Enérgico. Nós vamos cobrar e, se não resolver, nós vamos romper. Nós vamos usar todos os mecanismos legais lá no que consta, lá na licitação, lá na lei de licitações, nos contratos efetuados. Não vamos dar brecha. Por quê, Ednei? Esse não é um problema de agora. São poucas as obras de pavimentação do município, poucas, que as empresas terminaram 100%. A Rua Basílio Minhuc, por exemplo, que passa ali, vindo do cemitério em direção ao bairro Jardim Esperança. Ali, bueiros e meios fios, isso já, sei lá, 15, 20 anos que o asfalto foi feito e até agora não se foi resolvido. Vamos pegar aqui a calçada, o acostamento de Canoinhas a Marcílio Dias. A mesma coisa, nós temos um convênio que nós temos que renovar a cada ano com o Estado de Santa Catarina, porque tem um dinheiro lá ainda, Ednei, para ser usado nessa obra. Só que o dinheiro que tem lá, ele não dá para fazer 30% da obra do projeto original. Aí você veja só, então por que nenhum prefeito, os ex-prefeitos que me antecederam, não concluíram a obra? Por quê? O dinheiro que está lá não paga a conta, certo? E as empresas, eu também, às vezes, eu não entendo. Nós temos lá 10 milhões de reais, está lá no cofre da prefeitura. O empreiteiro terminou a obra de asfalto, concluiu a calçada, fez a boca de lobo, pintou, passou lá, mediu a sua obra, vai receber na hora. Eu não consigo encontrar inteligência, às vezes, e qual que é o ponto de equilíbrio para não terminar a obra e o dinheiro ficar no caixa da prefeitura. Então, nós vamos agir com rigor, com muita energia, porque Canoinhas não pode herdar esse tipo de situação que eu herdei lá no passado. A gente falou agora um pouco da pandemia e outro desafio também é colocar as crianças novamente na escola, né, no ano que vem, porque foi um ano que, embora tivesse aula à distância, muitos tiveram dificuldades em aprender dessa maneira, né? Não se sabe também se volta já no começo do ano que vem. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei para a retomada das aulas, mas justamente no período que os professores estão encerrando o ano, né, porque foi feito à distância, de qualquer forma vai ser encerrado agora. Enfim, teoricamente as aulas retornam em fevereiro presencialmente. Você já tem um plano com relação a isso? Vai ser normal, você já retorna, tudo retorna normalmente, ou vai ser feito um reforço, algo do gênero? Olha, nós vamos preparar uma estratégia para, primeiramente, garantir a segurança das crianças. Eu hoje, nesse dia que nós estamos aqui gravando a entrevista, 4 de dezembro, eu não vejo hoje
possibilidade de voltar às aulas tão cedo. Eu não vejo, porque eu como pai, e devo imaginar que milhares de pais que estão nos vendo, mães que estão nos vendo, não teriam coragem de colocar o seu filho para dentro do portão da escola. Por quê? Nós temos escolas com 300 alunos, mas temos escolas com 600 alunos, 700 alunos. Você vai colocar uma criança dentro de uma sala de aula, ou um jovem, né? A professora, a merendeira, e vejam só, hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando numa repartição pública, tanto comercial como na repartição pública, quando se tem um infectado, o que acontece? Tem que fechar aquele ambiente, né? E aí, na escola, como é que vai ser feito isso? Se a merendeira for detectada com vírus, se um professor, se alguém da diretoria, da secretaria for detectado com vírus, como é que fica a situação? Eu não consigo hoje encontrar uma maneira segura de que as crianças retornem às aulas. Então, isso vai ter que ser costurado nos próximos meses, não é nas próximas semanas, porque há a possibilidade de vir aí a vacina. A vacina veio, chegou no Brasil, vai ser distribuída nos estados, aí nós podemos pegar e ter um olhar diferenciado. Hoje, eu estou vindo de uma reunião agora lá em Mafra, da Ampla Norte, onde estavam reunidos lá a maioria, quase que a totalidade dos prefeitos. Nenhum prefeito tem coragem hoje de falar de volta às aulas, Ednei. O senhor falou também da vacina. A vacina para nós hoje ainda é uma incógnita, está num horizonte muito distante, porque nós estamos vendo os ingleses se preparando para vacinar a semana que vem, né? Os russos falam também nisso, os chineses, mas nós não temos vacina sendo fabricada aqui, então nós dependemos do que eles enviarem para a gente. E hoje eles, claro, a prioridade são eles, né? Então a gente não tem nenhuma estratégia montada para vacinação. Quando essa vacina vai chegar em Canoinhas e se chegará em número suficiente, é uma resposta que o senhor não tem hoje, né? Não, nem eu e nenhum outro prefeito da região. O próprio governador de Santa Catarina também não tem essa resposta. E a gente, quando se trata de vidas, né? Eu vejo assim, quando você tem uma situação, Ednei, por exemplo, assim, de uma previsão do tempo, que vai vir algum tipo de tempestade, algum tipo de temporal, você tem como meio de se precaver em algumas situações. Quando tem uma inundação, você sabe onde que as inundações acontecem na sua região. Mas a pandemia é algo completamente desconhecido, né? Nós enfrentamos o problema, até agora há pouco, eram os idosos que faleciam por conta do coronavírus, eram as pessoas que tinham doenças graves, algumas comorbidades, como sempre foi citado, e agora não, agora estão indo pessoas jovens. Quer dizer, então já não tem mais parâmetros, se é que eu posso usar esse termo, para dizer quem é que é da área de risco, né, quem é o grupo de risco e quem não é. Então a situação realmente é muito delicada. Ainda se conhece muito pouco desse vírus, muito né? pouco. Bom, nessa última parte da entrevista, vou voltar à questão política e te perguntar sobre 2022. A gente tem o seu vice, né, o Renato Pique, como nome natural para a disputa de deputado estadual, porque ele disputou a eleição anterior e quase chegou lá, inclusive, né? Diante dessa questão, eu te pergunto, o nome natural e será o nome do defendido pelo governo na disputa à Assembleia Legislativa, o nome do Renato Pique, ou o senhor, que daí em 2024 não pode se candidatar à reeleição, pensa em talvez entrar nessa disputa em 2022? Olha, Ednei, esse é um debate que não pode ser só de Canoinhas. Canoinhas não elege deputado, né? Não tem votos suficientes para eleger deputado, e até porque há sempre uma divisão, né? Se nós tivéssemos um único candidato na eleição de 2018, por exemplo, nós tínhamos um deputado hoje. Mas não temos porque eram dois. O Planalto Norte tem conversado. Agora há pouco eu estava num debate justamente a respeito disso, em que os prefeitos estavam debatendo para que um dos prefeitos fosse um candidato que tivesse viabilidade de eleição. Bom, então o debate passa lá pelo Eliseu Mibá, de Porto União, passa pelo prefeito Moser, eleito lá em Itaiópolis, passa pelo prefeito Luiz Timoguiri, pelo prefeito Adelmo Alberti, reeleito, assim como Luiz Timoguiri ali em Bela Vista, lá em Três Barras, Luiz Timoguiri. Então, os prefeitos que vão ter que decidir quem é que tem que ser o nome, né, com viabilidade eleitoral, para que nós tenhamos uma concorrida, porque o que acontece? Às vezes nós temos 2 ou 3 ou 4 candidaturas regionais e não fazemos um deputado. Aí perdemos lá para o Alto Vale
que faz 6, 8 deputados, perdemos a Proeste, que faz 3 ou 4 deputados. Então, como a nossa região tem algo em torno de 3% dos votos, é uma região, às vezes, até esquecida pelos governos do Estado e governo federal, porque é uma fatia não tão significativa de votos. Então, nós temos que construir um nome viável, seja aqui de Canoinhas, seja do Planalto Norte, mas um nome que nós tenhamos possibilidade de elegê-lo para que ele represente o Planalto Norte na Assembleia. Então vocês já têm essa conversa iniciada, que o ideal seria indicar um nome de prefeito para ir para a disputa, que poderia ser o senhor, como poderia ser qualquer um dos outros 9. Nós temos recebido, Ednei, apoio, né, dos demais prefeitos. Eu tenho um trânsito muito especial entre os prefeitos, sou amigo dos prefeitos, sou parceiro dos prefeitos da nossa região, e hoje mesmo foi citado várias vezes o meu nome. Eu vejo que hoje eu tenho que estar focado em resolver a questão do Covid-19, de defender, proteger o nosso povo canoinhense nessa situação, e hoje, então, a minha prioridade é ser prefeito de Canoinhas e cuidar da nossa gente. Hoje, eu não teria nem como pensar em algo para 2022. Mas na hipótese, assim, de um prefeito, dessa conversa inicial avançar e lá ter um prefeito, pode ser o senhor, como pode ser qualquer um dos outros 9, o Renato Pique, por exemplo, o senhor acha que não seria um entrave, no sentido que não, eu quero ser agora... Não, eu acho que o Pique ele sempre foi muito aberto nessa questão, né? Quem tem uma maior viabilidade vai que eu apoio. Como ele mesmo dizia que tinha proposto para o Leoberto. Né? Tinha essa proposta de quem tivesse viabilidade que fosse, né? Porque, às vezes, por conta de vaidades pessoais, se prejudica toda uma região. Né? Eu não posso pensar apenas no prefeito Beto Passos. Né? Nenhum prefeito pensa em si. E hoje, o que eu vi lá em Mafra muito me anima, porque se fala em projeto regional. Se fala em abrir mão, né, do próprio nome por um nome de consenso, que esse nome sim terá o apoio de todos os prefeitos para ser o nosso líder. Quem que será o nosso líder? Aquele que tiver possibilidade real de eleição, e que isso tem uma série de situações. Por exemplo, ele é um nome ideal aqui. Quem serão os governadores, né, os candidatos a governador? Esses governadores, qual que vai ser o compromisso com esse candidato? Esse candidato, ele tem viabilidade eleitoral no partido dele, porque tem partidos aí, por exemplo, que pode fazer 40 mil votos e pode ficar fora. Como tem gente que fez 14.500 votos e está lá na Assembleia Legislativa sendo deputado e representando alguma região. Muito se falou que o MDB não conseguiu lançar candidato a prefeito aqui em Canoinhas, que poderia ser o Paulinho Basílio, porque não conseguiu formar vamos dizer assim, refrescar, né, o seu quadro, no sentido de conseguir ter várias opções para apresentar à comunidade, e uma delas, o fato, emplacar, primeiro como candidato, depois possivelmente como prefeito. Né? Então, o Paulinho Basílio acabou se tornando a única carta, né, para colocar nessa jogada. O senhor não teme que o senhor, como líder do PSD, caia nesse mesmo risco, ou seja, de chegar lá em 2024, o senhor na impossibilidade, né, que já é clara, de não poder se candidatar à reeleição, o Pique em algum outro projeto, né, que também seria um nome natural, o PSD não ter um nome para lançar, e aí, obviamente, se o senhor me responder que tem sim esses nomes, queria saber quem que o senhor colocaria hoje como possíveis lideranças futuras do PSD. Bom, nós temos várias lideranças, Ednei. Eu vejo assim que lá no passado, muito se falava na imprensa de que Beto Passos tinha anunciado que era candidato a prefeito, ou pré-candidato. Eu nunca anunciei. Eu nunca falei que eu ia ser candidato a prefeito nas eleições de 2020. As coisas foram acontecendo naturalmente, porque dentro do meu partido, o PSD, tem o Paulo Glinski, que preferiu nesse momento deixar um pouquinho a política para se dedicar aos seus projetos particulares. O próprio professor Osmar, que é uma pessoa que é professor, que é matemático, que é gestor, que foi um belo secretário, é um nome forte também. O próprio vereador Vilmar Sudowski, que buscou a sua recondução pelo 3º mandato à Câmara Municipal. Surgem novas lideranças, como, por exemplo, é o caso do William Godoy, né, que foi o mais votado, que também passa a ser observado de uma maneira mais criteriosa, mais carinhosa, porque em eleição, o que se observa? Voto, viabilidade. E nós temos um time grande no nosso partido,
Mas nós nunca nos vangloriamos dessa situação de dizer, olha, o PSD é isso, o PSD é aquilo, tem muitos nomes e tudo mais. Eu mesmo nunca anunciei a minha candidatura até que houve uma convenção e na convenção foi unânime o meu voto, o meu nome para ser o mais votado de todos os nossos correligionários para que eu fosse o candidato, diferente do PMDB. O PMDB dizia lá, quando o Paulinho assumiu a presidência, que o PMDB teria sim candidato a prefeito. Você escreveu isso, teve uma carta pública afirmando à população que o PMDB teria candidato a prefeito. Então, quer dizer, às vezes quando você age no impulso na política, eu acho que tende lá na frente queimar a língua, porque bate, faz isso, aquilo, e chega na hora e não faz, daí fica em descrédito. Então o PSD é um partido moderado, é um partido que respeita as opiniões. Agora vão surgir novas lideranças e o partido tem essa liberdade, essa aceitação, porque lá não é um time de dono, lá não tem o cacique, lá tem vários soldados do partido, eu sou um deles, que sempre está à disposição, logicamente dentro de um projeto para o bem-estar do povo canoinhense. Prefeito Beto Passos, reeleito para comandar Canoinhas para os próximos 4 anos, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de fazer esse bate-papo, então, falando um pouquinho sobre esse segundo mandato. Muito obrigado a você, Ednei, por essa oportunidade. Quero abraçar a nossa população canoinhense, desejar um Natal abençoado, um Natal especial a todas as famílias canoinhenses, desejar que o ano novo nos traga as bênçãos da cura para o coronavírus, para que nós possamos vencer essa batalha que não é fácil e que não é só nossa, é de milhões e milhões de humanos em todo o mundo. Eu tenho certeza absoluta que se cada um de nós fazer a nossa parte, nos cuidarmos, fazermos o uso da máscara, haver o distanciamento social, o uso sempre do álcool gel, tenho certeza que nós vamos vencer e pode continuar acreditando no governo. Nós vamos fazer um governo ainda melhor, porque nós somos canoinhenses, somos apaixonados pela nossa terra e tenho certeza absoluta que vamos dar tudo de nós para fazermos um segundo governo bem melhor, realizador, com melhoria na saúde, na educação, na geração de empregos, na infraestrutura. Canoinhas vai ser a cidade que todos nós sonhamos e que todos nós merecemos. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela oportunidade, Ednei. Obrigado, prefeito, e até mais.